Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então deixe o seu like, se inscreva, comente. Relato de hoje: Preso no Mundo dos Mortos. Boa noite. Eu me chamo Frank. Hoje tenho 44 anos e estou muito bem. Mas, talvez, se não fosse por aquela mulher que até hoje nunca descobriu seu nome tivesse me orientado, eu não teria conseguido escapar daquele guardião macabro e do seu sinistro mundo das almas. No ano de 1990, meus pais resolveram que nos mudaríamos para Farmington, no estado americano do Novo México. Nessa época, eu tinha 14 anos ainda, nem havia atingido a minha puberdade. Mesmo assim, eu sempre fui um menino muito ativo e sempre gostava de boas aventuras e amava uma boa pescaria. A casa que nos mudamos, na verdade, parecia ser um velho hotel abandonado e muito antigo, por sinal, mas havia passado por uma reforma. Isso porque o cheiro de tinta ainda pairava no ar e os móveis eram bem antigos. Enfim, o preço pareceu muito convidativo e meus pais não resistiram e acabaram fechando o negócio. Todavia, eu nunca concordei em mudar, até porque eu perderia o contato com os amigos que havia feito em Ohio, onde eu morava. Mesmo protestando, eu acabei tendo que aceitar, já que eu era apenas um menino ainda. Meus pais, Jordan e Margaret, eram uns verdadeiros aventureiros e, como tal, sonhavam em fazer uma grande fortuna. E por isso, eles iriam reativar por ali aquele antigo hotel. Sim, o hotel que naquele momento estava largado às moscas. Mas, mesmo assim, eles acreditavam em sonhos. Então foi dessa maneira que eles pretendiam um dia realizarem esses sonhos, trazendo aquele velho hotel à vida. Havia por ali muitos quartos, inclusive alguns se encontravam lacrados, e nem eles, meus pais, sabiam os motivos. Então foi assim, começamos a tentar viver nossas vidas por ali. Agora eu mais que nunca começava a ingressar nesse sonho junto com os meus pais, sonhadores e bastante otimistas. Começamos então a tentar colocar a casa em ordem, arrumando algumas portas emperradas e as janelas que não se fechavam. Mesmo eu sendo um garoto, meu pai às vezes me confiava as tarefas mais importantes, uma vez que nossas economias já estavam bem comprometidas. Tínhamos apenas alguns quartos para hospedagem, então, em função disso, ficou decidido que eu dormiria em um dos quartos abandonados, enquanto eles, meus pais, também fariam o mesmo. Sinceramente, eu estranhei muito, uma vez que aquele quarto mais parecia um museu largado ali, junto com as teias de aranhas. Mas, enfim, era o melhor que se tinha naquela hospedaria antiga. No meu quarto havia uma velha janela que ficava nos fundos, e dali eu percebi que existiam por ali pequenas estátuas que estavam sendo engolidas pelos matos em puro abandono. Naquele momento foi tudo o que eu presenciei. Enfim, então naquela noite nós jantamos em família e em seguida fomos para os nossos quartos, se é que poderíamos chamar aqueles ambientes velhos e abandonados de quartos. A minha primeira noite foi dessas bem horríveis, meio conturbada, e toda aquela mudança não me fez muito bem, até porque
eu juro que poderia crer que aquele lugar tinha algo de errado e bem sinistro. Porém, meus pais estavam tão obcecados em seus sonhos e em reativar aquele velho hotel que qualquer discurso contrário seria rechaçado por eles. Os dias foram se passando e começaram a chegar por ali os primeiros hóspedes. E nesses dias, meus velhos ficaram muito felizes. Num determinado dia, eu então resolvi fazer por ali um tour em volta ao nosso novo, antigo hotel. E foi justamente naquela pequena estátua próxima à janela do meu quarto, para matar a minha curiosidade, que eu me dirigi. Meus pais não tinham nem ideia daquele lugar, uma vez que eles estavam muito empolgados com os novos hóspedes e em seus afazeres. Eu, como criança, ainda tentava conhecer o local sozinho, já que um fato muito raro era ver por ali meninos ou meninas na minha faixa de idade. Quando cheguei ao local, percebi que o mato cobria muitos ornamentos talhados em pedras. Um deles até me chamou a atenção. Tratava-se de uma pequena caveira com uma espécie de tridente presos na esquelética mão, talhada em cima de uma mesa de pedra, como se fosse uma pequena caixa. Adolescentes como eu são curiosos e, como tal, eu nunca fui diferente e tentei rapidamente abrir aquela pequena gaveta de cimento envelhecida, mas sem sucesso. Naquele momento, então virei minhas costas para a sinistra estátua, e eis que de repente ouço um pequeno rangido, como se fossem duas pedras em atritos. Rapidamente me virei e vi que a pequena gaveta, que eu há pouco havia tentado abrir, encontrava-se aberta, misteriosamente. Tudo que pensei naquele momento foi em correr e correr. Quando cheguei no hotel, havia por ali alguns hóspedes que não entenderam a minha cara de susto e começaram a perguntar, mas eu não lhes respondi nada. Afinal, nem mesmo eu sabia o que havia acontecido. Meus pais vieram a mim e me perguntavam o que havia acontecido. Eu, naquele momento, desconversei e fui para o meu quarto, se é mesmo que eu poderia chamar aquilo de quarto. Meu pai, então, veio até o meu quarto para me perguntar sobre o ocorrido. Nos pensamentos dele, eu estaria sob grande pressão e que tudo aquilo era em função da mudança e do árduo trabalho para um menino de minha idade. E eles então estavam tão focados no maldito hotel que nunca sequer notaram aquelas pequenas estátuas no fundo da janela do meu quarto. Naquela noite, tudo o que permanecia na minha mente era aquela pequena caveira com o seu tridente e aquela gaveta que se abriu sozinha, misteriosamente. Quando adormeci, acordei dentro de um grande cemitério que ficava no meio de muitas árvores e bem próximo ao nosso velho hotel. Então eu tentava desesperadamente sair daquele lugar macabro e sombrio, mas sem nenhum sucesso. Tudo o que me lembro é que nesse cemitério muitas pessoas vagavam por ali com os seus olhares hostis voltados para mim. Quando as pessoas me olhavam, parecia ser com um ar de reprovação, mesmo eu sendo um garoto. Eu então fui ficando desesperado, tentando sair daquele lugar macabro, pois aquelas pessoas pareciam não ter vidas. Desesperadamente eu gritava pelo nome dos meus pais e nada. O pior é que ali não parecia ter lua e nem céu, tudo era cinza e sem vida. Quando cheguei no que parecia ser uma porta ou um portal de saída, eu vi. Sim, estava lá. Um guardião que parecia muito com uma caveira, envolto em uma toga vermelha de puro sangue, com um gigantesco tridente que parecia ter sido talhado de ossos. Como garoto, eu tentava absorver aquele cenário macabro, sempre pensando em meus pais. Sim,
meus pais, que não existiam naquele sinistro mundo. Ali eu estava completamente assombrado e incapaz de reagir a tudo, quando de repente uma mulher tocou em mim sem que eu percebesse. O toque dela era tão gelado que parecia queimar meu ombro. Ela pareceu perceber que eu era um estranho naquele local maldito e então me puxou para o que parecia ser uma porta misteriosa. Assim que cheguei ao tal portal, que mais parecia um porão debaixo do então hotel que meu pai havia comprado. Comecei a subir uma escadaria muito escura. Apenas teias de aranha faziam parte daquele lugar. Os degraus pareciam não ter fim quando cheguei a uma porta bem estranha. Assim que consegui abri-la, pareceu ser o meu velho quarto. Como eu estava exausto, me deitei por ali mesmo. No outro dia pela manhã, quando eu acordei, percebi que algo em minhas costas queimava muito. Quando tirei minha camisa, percebi que haviam marcas de uma mão que logo somei a noite anterior. Havia sido aquela mulher macabra. Tudo que sei é que naquele dia meus pais disseram não ter ouvido nada. Eles ainda tentavam me dizer que tudo aquilo seria fruto de estresse e essas coisas sem sentido. Mas depois daquela noite, tudo mudou. E os hóspedes que dormiam no hotel passaram a reclamar de portas se abrindo e alguns, inclusive, haviam sido molestados pelas entidades. E eu creio que tudo que fiz quando estive naquele lugar macabro foi para abrir de alguma forma o portal para aquelas entidades. Meus pais começaram a ser importunados por entidades sinistras que pareciam agora tomar conta do pequeno hotel. As coisas foram ficando mais macabras quando um dos hóspedes apareceu morto do lado de fora do hotel e o pior, muito próximo à pequena estátua da caveira que eu tinha percebido. O corpo do tal homem estava com seus ossos todo quebrado e também sem nenhuma gota de sangue. As coisas começaram a piorar até que meus pais vieram me perguntar sobre aquele meu pesadelo, já que a polícia pedia explicações para a morte do hóspede. Então eu os levei à pequena estátua e lá esmiuçaram tudo. Na mesa de concreto em que a pequena caveira se encontrava, eles descobriram uma misteriosa chave. A chave era bem antiga, mas não havia por ali uma porta compatível com a misteriosa chave. Máquinas então foram acionadas e começaram a escavar, e foi com muita surpresa que eles descobriram, debaixo daquela estátua de caveira, um grande mausoléu com uma porta a qual a misteriosa chave se encaixava perfeitamente. Então, enfim, aquilo se mostrou num grande cemitério que nunca ninguém havia sequer ouvido falar a respeito. Abaixo do meu quarto havia um compartimento com vários crânios humanos. O mais intrigante é que por ali só haviam os crânios, pois o restante dos corpos permanecia um mistério até hoje. Em total mistério até hoje. Meus pais, é claro, não ficaram muito felizes, pois aquilo transformou os sonhos deles em um total pesadelo. Surpreso, eles ficaram depois de alguns dias dos assustadores eventos. Foi então que eles receberam uma proposta muito boa de um museu para comprar o macabro local. Acreditem, eles venderam pelo triplo do valor que pagaram. Hoje, eu ainda tomo alguns calmantes para dormir. Tudo que sei é que em Farmington existe um portal, que talvez aquela estranha mulher me fez abrir, mas eu também penso o que seria de mim se aquela estranha alma não tivesse me mostrado a saída. O curioso é que nunca consegui descobrir o nome da tal mulher, que hoje já deve se encontrar morta. Eu me chamo Frank Doug. Boa noite.